República de Honduras. Um dos países da América Central é a República de Honduras, limitada ao norte pelo Mar do Caribe, a oeste pela República do Vale do Sal, ao sul pela República de El Salvador e pelo Oceano Pacífico, e ao leste pela República de Nicarágua. Honduras foi submetida à ocupação espanhola em 907 de Égira, 1502 d.C., e conseguiu conquistar sua independência em 1236 de Égira, 1821 d.C. As origens da sua população são diferentes, sendo a maioria indígena, ameríndios e espanhóis, a maioria dos quais professa o catolicismo. Entre as fontes históricas mencionadas sobre a história desta terra está que o ocupante europeu exterminou todos os marinheiros árabes muçulmanos que foram forçados pela Inquisição a partir com Cristóvão Colombo a caminho de Honduras, Haiti e Cuba, e alguns deles forneceram alimentos para os cães de guarda que trouxera consigo da Espanha, para que, ao regressarem, os muçulmanos mouriscos não pudessem contar aos seus irmãos sobre o novo mundo, pelo que fugiriam da Inquisição para lá. Muçulmanos em Honduras. Segundo estatísticas oficiais, o número de muçulmanos em Honduras estava entre 5.000 e 6.000 muçulmanos, representando 0,1% da população, enquanto estatísticas não oficiais indicam que o número variava entre 50.000 e 80.000, quando a população total era de 8 milhões de pessoas no país. Hoje, a população de Honduras é de aproximadamente 10 milhões de pessoas e a maioria dos muçulmanos é de origem árabe. Segundo fontes históricas, o primeiro imigrante árabe chegou a Honduras em 1313 de Égira, 1896 d.C., e por volta de 1336 de Égira, 1918 d.C. De acordo com o censo local, a maioria dos imigrantes árabes eram cristãos palestinos e a maioria deles se estabeleceu em São Pedro Sula, que é a segunda maior cidade do país. Honduras também testemunhou outra onda de imigração após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Árabe-Israelense em 1367 de Égira, 1948 d.C. Os imigrantes muçulmanos se reuniram com os indígenas muçulmanos do país e fundaram sua primeira associação na cidade de São Pedro Sula, no ano 1404 de Égira, 1984 d.C. E no ano 1416 de Égira, 1996 d.C., foi fundado o Centro Islâmico em Honduras, na mesma cidade, para reunir a diáspora muçulmana nos rituais do Islã e fornecer serviços como educação, doutrinação ao Corão, a língua árabe, defesa de direitos e traduções. No ano 1420 de Égira, 2000 d.C., foi construída a primeira mesquita nesta cidade. Graças aos esforços dos muçulmanos em Honduras, as organizações islâmicas neste país foram reconhecidas pelo governo, incluindo o reconhecimento dos muçulmanos hondurenhos através do Comissário Presidencial da República, Carlos Portillo Grades. Os muçulmanos também participaram no desenvolvimento da nova Lei de Educação Pública para Honduras. Os muçulmanos construíram uma série de pequenos centros islâmicos para realizar rituais islâmicos e reunir-se em diferentes regiões do país. Um dos projetos da Sociedade Islâmica de Honduras é o seu trabalho para circular relações com instituições islâmicas na Guatemala, El Salvador e Nicarágua, com o objetivo de coordenar esforços e estabelecer o primeiro Conselho Islâmico Supremo na América Central.
Os muçulmanos em Honduras conseguiram obter a aprovação das autoridades para conceder aos muçulmanos todas as sextas-feiras um dia de folga para realizar as orações de sexta-feira. Eles obtiveram o direito de estabelecer escolas islâmicas para memorizar o Alcorão Sagrado. Problemas dos muçulmanos em Honduras. Os problemas dos muçulmanos em Honduras não são diferentes dos outros muçulmanos no resto dos países da América Central, o mais importante dos quais é o pequeno número de pregadores, livros islâmicos traduzidos para o espanhol, mesquitas, escolas e centros islâmicos. A sua necessidade de apoio externo no domínio da defesa e na educação ainda é urgente, dado o número de convertidos ao Islã e a elevada percentagem de muçulmanos. Uma página dolorosa na história dos muçulmanos em Honduras. Apesar da chegada precoce dos muçulmanos a Honduras, o Islã demorou a se espalhar neste país devido ao ocupante espanhol. Documentos manuscritos que datam do século X de Égira, 16 d.C., foram encontrados recentemente. Esses documentos revelaram o sofrimento dos muçulmanos no rosto da Inquisição, que perseguiu todo o que era islâmico até quase exterminar os muçulmanos em Honduras. Esses documentos manuscritos indicavam que os muçulmanos continuavam a esconder o Alcorão e a realizar seus rituais em segredo. Alguns documentos também incluíam poemas poéticos elogiando a Andaluzia. Além disso, alguns destes documentos revelaram o deslocamento forçado de príncipes muçulmanos africanos como escravos para Honduras, para trabalhar nos campos, pastagens e outros empregos, e como foram forçados a abandonar o seu Islã. Mas, apesar disso, mantiveram isso em segredo em seus corações. Esses documentos foram monitorados nas cidades de San Dorceolá, El Progresso e outras, com outros detalhes dolorosos que resumem o grau de perseguição que os muçulmanos sofreram na história desta terra.